Gente, bem-vindos mais uma vez. Hoje recebemos aqui na frente o senador Oriovisto Guimarães, do meu estado, Paraná, para apresentar uma proposta de reforma tributária que foi elaborada pelo senador, com diversos técnicos do setor, que é a PEC 46, que trata de uma reforma tributária, ao meu ver, mais simpática e palatável para o setor produtivo e o setor de serviços. É uma reforma que foi apresentada hoje aqui pelo senador, apresentada para toda a nossa diretoria, os membros aqui da frente, as entidades do Instituto Pensar Agropecuário. Tiveram a oportunidade de debater com o senador, conversar sobre os temas referentes à proposta e gostaria que vocês ouvissem o senador Oriovisto sobre a proposta da PEC 46 de reforma tributária. Obrigado, Pedro. Olha, foi um prazer enorme para mim aceitar esse convite feito pelo Pedro, pela senadora Tereza Cristina, que é minha colega lá no Senado, e poder conversar com esse importantíssimo setor da economia brasileira, que é o agronegócio. Problema de reformas tributárias, o Brasil já teve mais de uma dezena de propostas. O Lula mesmo tentou 2 vezes e não conseguiu, nos 2 governos anteriores. Fernando Henrique já tentou. Inúmeros ex-governantes tentaram e não conseguiram aprovar. E por que não consegue aprovar? Porque é um assunto complexo que mexe com todos os setores da economia. Mexe com a indústria, mexe com a agricultura, mexe com os serviços e também mexe com todos os entes da federação. Mexe com os estados, com os mais de 5.000 municípios e mexe com o governo federal. E ao fundo, e no fim e ao cabo, mexe com o bolso de todos nós. É importante melhorar o sistema tributário brasileiro? Mas fazer um salto no escuro, fazer uma aventura que não dê segurança, pode piorar as coisas. Eu às vezes comparo essa questão de reforma tributária com um sujeito que está doente, que todo mundo sabe que está doente, que precisa dar remédio. Você dá o remédio errado, ele acaba de morrer. Precisa saber qual é o remédio, precisa saber qual é a reforma possível, que não tire as garantias que cada setor tem hoje. Nós podemos ter muitos defeitos no nosso sistema tributário, mas hoje você tem previsão de quanto é que você vai pagar. E com as propostas que estão por aí, essa previsão acaba, é um salto no escuro. Nesse sentido, nós trouxemos a proposta da PEC 46, que é uma PEC que não quer aumentar a carga tributária de nenhum setor, não quer tirar a autonomia de município nem de estados e quer basicamente simplificar os tributos, de tal forma que seja mais fácil para se pagar, de tal forma que seja mais transparente para o consumidor final o que ele está pagando. Basicamente a nossa conversa foi essa, foi muito boa, com várias participações e é uma primeira conversa. Vamos ter que conversar muito mais ainda. Mas como que essa proposta é vista dentro do Congresso? A gente tem aqui a apresentação para frente, mas uma discussão muito mais avançada em relação às outras 2 PECs, 10 e a 45. Eu queria saber como entra essa nova PEC, se ela de fato tem possibilidade de avançar em detrimento das outras. Ela tem possibilidade, deixa eu lhe dizer, tanto a PEC 45 como a PEC 110, elas estão já desde 2019 sendo debatidas. 3 anos. Os últimos 2 anos eu tive uma longa discussão com o senador que defendia a PEC 110. Ela não conseguiu sequer ser votada nesse tempo todo. E por quê? Porque elas trazem muitas dúvidas, tem muitos problemas, então elas não avançam. A nossa PEC está começando, é um bebezinho. Ela nasceu agora em dezembro de 22. Nós estamos começando a fazer as primeiras conversas. Ela tem a vantagem de não ter a má fama que as outras 2 já adquiriram. E ela está avançando rapidamente. E eu acho que ela vai acabar se constituindo a solução para um problema antigo que o Brasil tem, que não vai resolver todos os problemas do país. Aliás, nenhuma reforma vai. Os problemas do Brasil são muito mais complexos do que simplesmente a reforma tributária. Mas a PEC 46 pode trazer uma grande ajuda ao Brasil, simplificando os impostos. Senador, do ponto de vista do agro, o que pode se esperar, o que o produtor rural pode esperar com a PEC?
pode esperar que ele não vai ter complicações, que ele não vai ter surpresas, que a situação dele não vai ficar pior do que está, com certeza. Isso é uma garantia que a gente pode dar. Acho que o ponto mais positivo aí do que nós pudemos ouvir hoje da PEC 46 é justamente isso, que é aquele grande questionamento que nós temos sobre a 45 e sobre a 110, do imposto único de consumo lá na frente, com incidência igualitária em toda a cadeia, que aumentaria demais o custo de produção. E isso estaria vencido com essa proposta da PEC 46 e já seria muito positivo nesse sentido. Ok? Obrigado, senador. Obrigado Mais a você. algum assunto, gente? Mais alguma coisa? Eu queria uma pergunta. Então, a frente agora, ela ainda vai avaliar todas essas questões da PEC, ou já tem como dizer que a frente vai defender a PEC? Não, isso é uma questão embrionária ainda. Nós estamos ouvindo... Vamos falar a verdade? Qual é a PEC que está tramitando? Qual é o texto final da reforma tributária? O que está sendo apresentado nesse grupo de trabalho? Eu não vi, vocês viram? Então, estamos aguardando para ver o que é que vai ser proposto. Hoje nós temos uma possibilidade de reforma tributária, tem sido muito falada em todos os lugares, mas ainda não sabemos qual é o texto final disso. O que nossa obrigação como frente parlamentar e representantes de um setor importante da economia é fazer com que os nossos produtores rurais e aqueles todos que compõem o grande sistema agropecuário brasileiro seja defendido e respeitado e não seja prejudicado por uma proposta de reforma. A gente só vai conseguir fazer isso a hora que a gente tiver qual é esse texto, né? Quais as emendas que a gente vai poder apresentar, qual é o texto que vai ficar, quem que vai fazer essas emendas, como que ela vai tramitar. Hoje eu não consigo dizer para vocês isso. A PEC 46 é uma PEC simpática. Me parece que dentro da Câmara vai haver um rito, dentro do Senado haverá outro. Não entendo que o que sair da Câmara será aprovado exatamente igual pelo Senado, ou seja, terá alterações. Existe essa disputa entre a 45 e a 110, mas tem a 46 no Senado e tem a 7 também do deputado